quando fala acerca da ressurreição e da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Irmãos, desde que começou essa pandemia, eu tenho recebido, e eu creio que muitos de vocês também já devem ter recebido isso, principalmente em grupos, acerca de pessoas que têm tido revelações. Tem revelação com fio de cabelo, tem revelação com o demônio andando na rua, tem revelação com trevas, tem revelação com uma série de coisas, de sinais dos céus. E isso está deixando as pessoas apavoradas. Eu recebo várias informações, vários pedidos de orientação. Pastor, olha, eu perdi a conta já de quantas vezes, algumas mensagens, então elas são muito mais, eu recebo de muito mais pessoas, vamos dizer assim. Eu cheguei a receber já dezenas num só dia, de uma determinada revelação, uma profecia que foi entregue, né, que a pessoa deveria procurar um termo. Não vou nem falar o que é, para você não se incentivar, mas até fazer determinados chás, fazer cada coisa assim macabra. Não é revelação de Deus, eu posso te falar isso, coisa macabra. Porque as coisas do Senhor, elas não têm o objetivo de nos deixar desesperados. Paulo, quando fala aqui do arrebatamento para os irmãos que estavam em Tessalônica, ele fala o seguinte: olha, eu quero consolar vocês com essas palavras. Saber que essas coisas terão fim, mas que nós seremos arrebatados e vamos nos encontrar com Jesus Cristo nos ares. Isso é palavra que vem edificar a nossa fé, que vem nos dar ânimo para buscar santidade, para buscar obediência, para buscar a bênção do Senhor. Então eu tenho que entender, eu tenho que compreender isso. A palavra do Senhor, ainda que muitas vezes dura, ainda que muitas vezes ela vem como um cajado, ela não vem para te desencorajar, ela não vem para te assustar, para te oprimir, ela não vem para te deixar em desespero. Imagina uma pessoa falar que viu os demônios andando na rua, onde isso tem fundamento bíblico. Toda palavra profética que vem do trono da graça, ela vem alicerçada nas Escrituras. Essa é a melhor forma de você discernir uma profecia de Deus e uma palavra do inferno. Se a palavra não tem alicerce, não tem fundamento nas Escrituras, então você pode rejeitar. Porque a Bíblia fala que você tem que analisar a palavra, você tem que examinar tanto a palavra como o profeta. Peraí, quem é esse profeta que está falando? Quem é ele? É realmente uma mulher de Deus? É um homem de Deus? É alguém que tem a sua vida no altar? Ou é alguém que fica andando para lá e para cá só profetizando? Vocês sabiam que existem pessoas que se especializam a sair de igreja em igreja profetizando? Nós já tivemos aqui vários casos. A pessoa entra, fica observando um pouquinho, daqui a pouco ela já chega aqui querendo o público para profetizar. Já sai lá de trás, né, a nossa porta lá nos fundos. Então a pessoa já vem de lá, se chegar na igreja e tiver uma hora de oração, então, a pessoa já vem lá, vir para cá e já quer profetizar. Eu não sei quem é a pessoa, se tem a vida no altar, se não tem, se é o diabo. Não vou dar o púlpito da igreja, as almas pelas quais nós estamos zelando para o filho do inferno. Então nós temos que ser prudentes, temos que vigiar sim. Deus pode falar e Ele continua falando, eu creio. Porque o Espírito de Deus, quando ele foi derramado sobre a terra, quando houve no dia de Pentecostes a descida do Espírito Santo, ele veio e vai permanecer conosco até o fim. Jesus falou: não vos deixarei órfãos, eu irei e vos darei um Consolador. Então o Espírito Santo que distribui dons para a igreja, ele permanece. E não somente a igreja primitiva,
primitiva precisava de profecias, precisava de dons de cura, precisava de dons para que o povo cresça. A igreja hoje continua precisando. O povo continua precisando. O povo está enfermo. As pessoas estão sofrendo. As pessoas estão desesperadas. Então, as mesmas tribulações que se cumpriam naquela época se cumprem hoje. Não pense que é diferente não, porque não é. Nós podemos estar num estado mais tranquilo, mas há países em que as pessoas sofrem as mesmas torturas que os cristãos primitivos sofreram. Então o mesmo Espírito que agia naquela época, ele age hoje e age da mesma forma. Ele age assim, com profecia, com revelação, com sonho. Hoje em dia, hoje eu estava conversando sobre uma profecia que um rapaz veio conversar comigo, que recebeu um áudio, e ele falando sobre os demônios andando na rua. Eu falei, olha, acho que isso aí deve ter sonhado, deve assistido muito filme de zumbi, que tem um monte de filmes aí, que são filmes malignos, que mostram zumbi andando, comendo pessoas, as coisas macabras. Deve ter assistido alguma coisa assim, agora está achando que foi orar, cochilou e está pensando que vai achar o zumbi pela rua. Não é dessa maneira. O nosso alicerce é a palavra de Deus. Em nenhum momento da palavra de Deus isso está expresso. Está escrito que teremos tribulações sim, mas as tribulações serão com homens. Mesmo quando vier a besta, o falso profeta, vierem governar aqui durante a tribulação, eles vão aparecer como homens. É o espírito que vai estar naquelas pessoas, como esteve em Hitler. Já falei isso aqui várias vezes. Hitler, ele era uma forma do anticristo, né? Uma manifestação do anticristo aqui na Terra, e causou um grande dano, foi um grande genocida. Outros líderes mundiais causaram terríveis males à humanidade. Não foi somente Hitler, nós usamos muito ele por causa do período que aconteceu e da forma como ele agiu e os resquícios que ainda ficaram. Mas os grandes ditadores, eu não vou ficar citando nomes aqui, não é esse o objetivo, trouxeram grandes transtornos à população humana. Então, como nós vamos discernir isso? Vamos discernir pelo conhecimento das Escrituras. Você precisa examinar a palavra de Deus. Você precisa tomar conhecimento do que o Senhor fala conosco, para que você possa discernir então se a palavra é do Senhor ou não. Isso aí não é de particular interpretação para grandes teólogos. Se você tem o Espírito de Deus, você vai perceber isso aí não é de Deus. Essa palavra não é de Deus, porque eu já examinei a Bíblia toda e isso não está na palavra, eu preciso decorar a Bíblia. Mas o Espírito vai me fazer lembrar, na hora da necessidade, se aquela palavra vem de Deus ou não. Então, diz aqui algumas coisas do versículo 16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, vai ser uma festa, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Não vamos confundir essa trombeta com as trombetas do Apocalipse, porque as trombetas do Apocalipse, que vem as 7 trombetas, as 7 taças, os 7 selos, eles vêm revelando a ira de Deus sobre aqueles que rejeitaram a palavra do Senhor. Então a palavra de Apocalipse é uma, a trombeta de Apocalipse é uma, as 7 trombetas. Aqui é uma outra trombeta, a trombeta que vem anunciar a chegada do Messias. Se você lembrar, lá em Êxodo, quando o Senhor manda Moisés reunir o povo ali no Sinai, e Deus haveria de falar com Moisés, com os anciãos, com os sacerdotes e com o povo, Deus falou que o povo iria ficar a uma certa distância do monte, e Moisés e os sacerdotes haveriam de se chegar. Então o Senhor fala, quando vocês ouvirem a trombeta, ou o som da buzina, né? Então de repente eles ouviram aquele sonido forte, no meio de trovões, uma manifestação tremenda ali do poder de Deus. Então, apenas para que o povo discernisse e entendesse que aquele era o momento que o Senhor haveria de se manifestar ali. E da mesma forma, quando Cristo vier à terra, virá com um forte clamor da trombeta. Então isso é interessante, nós conseguimos discernir essas coisas para não sermos confundidos. Uma outra questão, nós escutamos muito falar, mas quando será? Jesus Cristo deixa bem claro para nós no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 24, que daquele dia e hora ninguém sabe. Não adianta eu ficar aqui tentando falar para você, olha, o arrebatamento vai acontecer dia tal, no ano tal, olha que tudo aqui já está encaminhando, nós estamos vivendo os fatos apocalípticos. Não é dessa maneira.
A palavra fala que ele virá como um ladrão, que ele virá como um relâmpago, arrebatar a sua igreja. É como um relâmpago que sai de um lado ao outro, é muito rápido. Você não consegue parar e ver. Você vê o raio já cortando todo o céu. É algo muito rápido. Assim ele vai arrebatar a sua igreja. Mas daqui a pouco a gente vai entrar mais em detalhes sobre isso. Vamos ler o capítulo 5, ainda em primeira carta aos Tessalonicenses. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Você não precisa que eu te diga a data que Paulo está falando. O tempo, a estação, como isso vai vir? Não adianta, não precisa te falar, porque você tem que saber que ele virá como um ladrão de noite. Ou seja, é no momento que você não está percebido. Você está dormindo, você está tranquilo, você está vivendo a sua vida, vamos falar no sentido literal. Você está vivendo a sua vida, de repente ele vem. Não quer dizer que Jesus Cristo venha literalmente à noite. Até porque a Terra ela é redonda e tem continentes em vários lugares. Em alguns lugares é dia, em outros lugares é noite. Então, pode ser a noite para uns, mas o dia para outros. Porque vai vir de uma vez para toda a terra. Então ninguém pode falar, vai vir de noite. Porque na hora que ele vier de noite aqui no Brasil, vai ser de dia lá no Japão. Vai ser manhã em outro lugar. Vai ser final da tarde em outro lugar. Então você não pode afirmar que ele vai vir de dia ou de noite. Porque para cada área, para cada espaço, vai ser um horário diferente. Para cada continente vai ser um horário diferente, né? Só no Brasil nós temos 3 fusos horários. É claro que não chega a mudar tanto, porque são 3 fusos seguidos. Mas um é 6 horas, no outro é 7, no outro é 8. Nós estamos agora, aqui são 8 horas da noite. Em alguns lugares é 7, em outros lugares é 9. Então, não precisa ficar preocupado com o horário que ele vai vir. Porque, como eu disse, em cada continente é um horário diferente. Da mesma forma, as estações, primavera, verão, inverno, não diz a palavra disso. Ore para que não aconteça. Jesus fala, ore para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Mas não está falando dali do arrebatamento. Então, que hora vai vir? Quando vai ser? Eu não sei. Mas ele vai vir sim, como um ladrão de noite. Numa hora que você não está esperando. Então diz, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quem já teve filhos, né? Você está andando muito bem, de repente quantas pessoas de repente do nada sente aquela contração, às vezes a bolsa já rompe ali, e algumas mulheres são tão rápidas no parto, que logo vem as dores de parto, e logo ela não consegue muitas vezes chegar ao hospital. E a criança já nasce no meio do caminho. Outras têm eu tive dores de parto mais prolongadas, deu tempo de tomar banho, de sair para o hospital, de chegar lá, né, receber todo o procedimento. As 3 gravidezes que eu tive, todas as 3 foram mais demoradas. Mas eu conheço pessoas que tiveram um parto muito rápido, né? Então, vai ser assim, de repente vem aquelas dores de parto e vai chegando a tribulação, com dores. Jesus está falando sobre dores, não aquele parto rápido, mas falando de dores. Vai vir, né, sobre toda a igreja, sobre toda a humanidade, as dores sobrevirão. Capítulo 5, versículo... uma outra questão. Nós ouvimos uma pergunta e algumas teologias acerca do arrebatamento. Ele virá no começo da tribulação, marcando a tribulação, no meio da tribulação, no meio dos 7 anos, dos 3 anos e meio, ou virá no final da tribulação. Alguns creem que ele virá no começo da tribulação, antes, né, de que comece realmente a tribulação. Jesus vem e arrebata a sua igreja, para que a palavra diz que o Senhor Jesus nos livra da ira futura. Então alguns creem que o Senhor vem e arrebata a sua igreja. A partir do momento que a igreja é arrebatada, o mundo fica um caos. Imagina, pessoas desaparecendo em todos os lugares,
Quantos acidentes de trem, avião, carro, moto, quantos veículos ficarão desorientados, navios, quantas coisas vão acontecer, o caos vai se instalar, as pessoas estão fazendo alguma coisa e de repente elas somem, as pessoas dormindo, uma some, outra se acorda, mas no desespero, o caos em que a terra vai ficar. E por conta desse caos, vai ficar mais fácil que o mundo inteiro, porque todos estarão sofrendo a mesma coisa simultaneamente. Então, o caos instalado vai gerar a necessidade de um governo que controle esse caos. E aí vem então o governo do anticristo. Essa é uma das correntes de pensamento, tá? Segundo, virá no meio da tribulação, porque a palavra diz que haverá uma tribulação, o governo mundial vai ser estabelecido e na metade do pacto então ocorre o maligno vai quebrar o pacto. E aí um entendimento seria que a mesma coisa, a igreja vem, o diabo já faz esse pacto aí, o anticristo faz esse pacto que nós temos visto, várias pessoas falando sobre a importância e a necessidade de um governo mundial, né? Então seriam líderes que dariam o governo a um homem para poder tomar algumas decisões, e nós já temos alguns governos mundiais, não nesse âmbito, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela já dita muitas regras, organizações europeias têm um líder que a Organização Europeia ela tem um líder que gera ali causas na Europa, então já existem vários acordos. Tem a ALCA, que é a Livre Comércio entre as Américas, tem aqui na América do Sul, fugiu o nome agora, mas enfim, não sou professora de história, conheço um pouco e não guardo muitas coisas, mas tem também aqui um tratado aqui entre as Américas do Sul. Então já existe essa possibilidade de um governo assumir. Se esse governo assumir, na metade desse governo a igreja é arrebatada, né? Mais ainda esse adversário, esse falso profeta, essa besta que estará reinando, ela vai tomar medidas mais drásticas para controlar tudo, para controlar o caos. E são os 7 anos mais terríveis. E ao mesmo tempo que se torna terrível por causa desse governo maligno, ele também será um período terrível, porque será o derramar das taças da ira de Deus. Então, outros creem que o arrebatamento se dará no final. A igreja vai passar pela tribulação. A igreja vai passar por tudo isso, né? Todos os irmãos nossos já sofreram coisas terríveis em todo o tempo, em todo o decurso da história, já falei isso no princípio. Então, os crentes no entendimento de outros, e todos os três, nós temos fundamentos bíblicos. Você pode examinar a Escritura, você vai encontrar um fundamento bíblico para compreender esses 3 momentos, a possibilidade do arrebatamento se dar nesses 3 momentos, tá? Não vou entrar aqui no mérito o que eu penso sobre isso. Eu quero que você entenda o que a Escritura diz. O que eu penso é uma coisa, o que a Escritura nos mostra é o que é importante para você guardar no teu coração. É importante eu saber a hora que o arrebatamento vai se dar? Não. Não é importante, eu posso te garantir isso. É importante eu estar preparada. Isso é importante. Então saber que isso vai acontecer, saber que um dia o Senhor há de separar o joio do trigo, e isso todo crente precisa saber, para se posicionar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e ter a sua salvação assegurada. O que vai assegurar a minha salvação não é eu saber em que dia virá. Pensa comigo, se nós hoje dissermos para alguém com convicção, o mundo acaba amanhã, quantas pessoas vão correr para a igreja? As igrejas vão lotar. As pessoas vão entrar desesperadas, querendo salvação. Me ajuda, eu quero me perdoar, eu quero me arrepender, eu quero mudar minha vida. Aí digamos que aí não se cumpre.
Aí no dia seguinte todo mundo volta à sua vida pecaminosa, ou seja, foi um arrependimento interesseiro. Não foi porque a pessoa teve um real encontro com Cristo, nem porque a pessoa reconheceu o Senhor como o único Salvador. Não é porque ela se reconheceu seus pecados, é porque ela quer fugir do sofrimento. Se eu disser, se nós tivéssemos uma palavra vinda de Deus, soando lá dos altos céus, que todos pudessem ouvir, e dissesse, olha, daqui a 365 dias, ou seja, daqui a um ano, esse planeta será destruído. Muitos iriam ficar até a proximidade dos dias, para então se posicionar diante do Senhor. Não tenho dúvida nenhuma disso. Muitos iriam comer, beber, se alegrar, festejar, e quando estivesse chegando a hora, ter então uma mudança de vida. Qual seria a vantagem disso tudo? Então por isso o Senhor não está interessado em pessoas interesseiras. O Senhor quer homens e mulheres fiéis, que o reconheçam como o único e suficiente Salvador, que tenham uma mudança verdadeira nas suas vidas, que estejam capacitadas a se render a Ele, compreendendo quem Ele é e o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Esse é o verdadeiro objetivo do Senhor nosso Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então, aqui está falando acerca da ressurreição dos mortos. Tá? Os mortos serão sim ressuscitados. Né? E no versículo 52, ainda na primeira carta de Coríntios 15, capítulo 52, diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Da mesma forma que nós falamos da carta aos Tessalonicenses, aqui também, na primeira carta aos Coríntios 15, fala sobre trombeta, e não é a trombeta do Apocalipse, porque as trombetas do Apocalipse serão derramadas iras de Deus sobre a terra. Essa trombeta aqui, ela estará fazendo um chamado, estará levando os povos, olha, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqueles que estiverem aqui receberão então um corpo incorruptível, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Tá? Então a morte terá sido vencida. Quero fazer um pequeno resumo aqui de Apocalipse, capítulo 18 de Apocalipse, não vou ler, né? Fala sobre a queda de Babilônia, e no versículo 21, 18 e 21 de Apocalipse diz que ela jamais será achada. Então vai chegar um momento, tá? Já no final da grande tribulação, haverá a queda da Babilônia. O país da Babilônia já não existe há muitos milênios, tá? Não existe esse país mais, ele já foi destruído, totalmente destruído. Mas aqui a palavra está falando sobre a queda da Babilônia, porque a Babilônia representa o governo da besta, ela representa o governo do pecado, ela representa a maldade, ela representa toda a corrupção. Então, ainda que Babilônia, a cidade de Babilônia, Babilônia é conhecida da Bíblia, de Nabucodonosor, onde ele reinou, depois reinaram os Medo-Persas, essa Babilônia foi destruída. Mas ela continua sendo um símbolo de pecado, e o Apocalipse fala sobre isso. A grande meretriz que dominava a terra.
Então são governos ímpios, governos malignos, governos corruptos, avarentos, que estão ainda dominando. E esse governo final, o governo do anticristo, ele vai ter toda essa característica do governo babilônico. Aquele governo que quer arrebatar todas as nações ao seu redor, quer ter o domínio único, e um governo totalmente corrupto, totalmente idólatra, totalmente pervertido moralmente. Então esse governo vai cair. E diz que vai cair e jamais será achado. Ou seja, acabou. E quando é que nós sabemos que vai acabar o governo maligno? Somente quando o diabo não puder mais agir. Porque enquanto ele puder agir, ele vai levantando outros líderes malignos. Mas essa queda da Babilônia, descrita no capítulo 18 de Apocalipse, está falando já do finalzinho da grande tribulação. Aí sim, final da grande tribulação, o diabo vai ser preso, o falso profeta, a besta e o falso profeta serão presos, serão amarrados por 1000 anos. Tá? Aliás, serão lançados no fogo, serão lançados no fogo. E a besta e o diabo, ele vai ficar amarrado por 1000 anos. No capítulo 19, capítulo 18, capítulo 19, fala sobre, versículo 7 e 8, sobre a noiva do Cordeiro. Ela estará pronta, a igreja do Senhor Jesus Cristo estará pronta para reinar com Ele. Tá? Então, quando termina a grande tribulação, o diabo é solto, ainda consegue reunir o povo. Olha, pensa, depois de Jesus Cristo reinar por 1000 anos aqui na terra, um governo justo, um governo de paz, ele ainda vai conseguir enganar pessoas. E essas pessoas vão se voltar contra Cristo. Pessoas que não têm o coração endurecido, que não se convertem, elas ainda vão se voltar contra Cristo, vão seguir o diabo. Só que não haverá uma guerra, porque o Senhor vai destruir todos eles. E aqueles que se levantarem, que se aliarem ao anticristo, eles vão, ao anticristo não, ao diabo, eles vão para ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre. É a segunda morte, a eternidade longe do nosso Senhor. Isso vai acontecer, isso está escrito, está tudo isso predito, e nós temos que apenas estar preparados. Tá? Agora vamos lá em Evangelho de Mateus, capítulo 24. Bem no comecinho. Versículo a partir do 4. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Haverá um governo, ou vários governos no decorrer da história, quantos líderes se levantam se intitulando Cristo. Cristo é ungido. Quantas pessoas estão aí enganando? Quantos líderes mundiais já se levantaram e tentaram atrair para si a salvação, como se eles fossem o salvador da pátria. Muitos não usando o título Jesus, não falando que eu sou e tal, mas quantos líderes, quantos homens têm essa arrogância do inferno de achar que eles é que podem trazer salvação. Nós podemos até ter cargo de liderança, mas quem governa todas as coisas é o Senhor. E nós precisamos dele para governar, para executar um governo justo aqui na terra. 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Sempre que há uma grande catástrofe, as pessoas ficam assombradas. Nós vamos ver duas coisas assim bem fortes. Uma, aconteceu em 2004, foi o tsunami. Nós nem conhecíamos essa palavra, eu conhecia a expressão maremoto, né? Houve o maremoto, aquelas ondas gigantes.
E aí, quando veio o tsunami, a gente compreendeu um pouquinho mais do que seja um tsunami, o que é, na verdade, as palavras são sinônimas. Apenas maremoto é uma expressão nossa, tsunami é uma expressão que veio lá da Ásia. São sismos que acontecem, vamos colocar um terremoto que acontece lá no alto mar, umas placas, só que não é terremoto porque é no mar, então é maremoto. Acontece esse sismo, essas placas se movimentam e acontecem essas ondas gigantes que vieram e causaram uma grande destruição. Então, em 2004, ali naquela região, o terremoto chegou lá a escala de 9,3, que é o maior da história, e eles contabilizaram 230 mil mortes. E foi uma coisa assim, bem complicada, porque foi de uma vez. 230 mil pessoas morreram em questão de dias, porque o terremoto bateu numa placa, depois pegando outras regiões, e isso que foi contabilizado ali. É claro que esse número acabou subindo, porque pessoas que não foram identificadas, esse número deve ser maior, porque há muitas pessoas que não foram identificadas, que estavam ali naquela região, que de repente estavam ali até como clandestinos. Sempre tem isso nos países. E essas pessoas, se o corpo não foi encontrado, se ele foi para o fundo do mar, essas pessoas não foram contabilizadas. Quantas pessoas que vivem nesses países, Índia, né? Quantas pessoas que vivem nesses lugares, onde foi a região mais afetada, e que não tem nenhum cadastro, vivem ali na miséria, que não foram, se o corpo não foi achado, não foi contabilizado como morto. Então, esse número deve ser bem maior. Mas 230 mil pessoas num espaço de tempo tão curto foi uma coisa terrível. Uma grande catástrofe que mobilizou pessoas. Parece que as arrecadações de doações chegaram a 7 bilhões de reais. É muita coisa. Então, o mundo inteiro se mobilizou para ajudar aquelas regiões que foram atacadas. Mas, e ainda depois disso, quantas pessoas morreram? Nós ouvimos sobre tráfico de crianças, quantas coisas tenebrosas aconteceram em decorrência, porque da mesma forma que uns se mobilizam para ajudar, outros se tornam oportunistas, desviaram dinheiro, roubaram crianças e venderam, tráfico de órgãos, tanta coisa tenebrosa, quanta morte que ainda foi gerada por causa desse tsunami. A história mostra homens bons se mostram ainda melhores no momento da adversidade e procuram ajudar. Pessoas malignas e gananciosas se mostram ainda piores no momento da adversidade e procuram se aproveitar da situação. Uma outra, nós estamos vivendo agora essa questão da pandemia, uma outra peste que foi considerada uma das maiores da história foi a peste bubônica, ou a peste negra, que quase acabou com a Europa no século XIV. Foram também 200, e até anotei aqui pelo guardo números, 200 mil pessoas ali na Europa e Ásia. Alguns dizem que não há uma coerência de dados, porque não havia, como hoje, tanta facilidade de documentação, de pessoas documentadas. Mas a possibilidade é que tenha havido uma morte de 1/3, alguns falam em 1/3 da população europeia, outros falam em metade, e até alguns sites que você procura, você vai encontrar até 2/3 da população da Europa morreu com a peste bubônica. Tá? Alguns, depois dessa peste, chega também na Ásia, né, na Eurásia, aquela região ali entre os dois continentes, e uma grande parte de mortes foram contabilizadas no decorrer de anos até, porque isso se espalhou, esse tipo de peste demora um tempo para ser concluída. Hoje é provável que o Covid seja estabilizado em menor tempo, porque nós temos mais recursos, mais medicamentos para cuidar, vacinas estão sendo estudadas no mundo inteiro, os dados são compartilhados para que haja uma vacinação melhor, mais eficaz. Então é provável que isso não venha durar tantos anos. Vamos crer, e hoje estamos orando pelos médicos, pelos químicos, por aqueles que trabalham na área da ciência, para que isso tudo seja estabilizado num menor espaço de tempo. Tá? Já hoje, essa pandemia que começou agora a ser contabilizada em janeiro, eu estava olhando hoje no jornal, pesquisando sobre isso, já tem 205 mil mortos contabilizados. Ela é a derramar da taça da ira de Deus? Não, ainda não.
A palavra diz, em Apocalipse, que 1/3 da população vai morrer. Nós temos hoje 7 bilhões e quase 800 mil pessoas no planeta. Daria que teria que ser pelo menos 2 bilhões e 500 mil pessoas mortas. Nós estamos muito longe desse número ainda. Então vai ser alguma coisa muito maior ou a soma de coisas maiores para soma de vários fatores que vão trazer, que vão desencadear essa mortandade durante a grande tribulação. Então muita coisa ainda vai acontecer. O que nós precisamos estar atentos é que nós não devemos nos desesperar. A palavra fala que vai haver muita peste, muita fome, muita guerra. Quantas pessoas morrem? Eu lembro de uma época aqui no Brasil que nós tínhamos um período de quase 7 anos de seca no Nordeste. O país inteiro se mobilizou para mandar recursos, mandavam carretas de mantimento, de roupa, de tudo para ajudar aquela população que estava ali sofrida, aqui no nosso país. Na África nós sabemos quantas pessoas sofrem, na Ásia, quantas pessoas ali morrendo de fome. Não estou nem contabilizando aqueles que estão nas drogas, aqueles que estão aí numa favela, não, estou falando só de grandes catástrofes, coisas assim, fora do normal, daquilo que nós já conhecemos. E no versículo 8 diz, mas essas coisas são só o princípio das dores. Ainda falta muito para chegar lá. Versículo 9, então vos são de entregar para serem atormentados, matar-vos-ão, serem odiados entre todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a palavra que você tem que ficar. Não adianta você ficar preocupado com as visões, com as guerras, com os rumores de guerra, com as pestes, com isso, com aquilo outro. Não! A palavra para mim, para você é essa aqui, olha, versículo Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você quer a salvação da sua vida, da sua alma, da sua família? Persevere em seguir ao Senhor. Esta palavra, ela não muda. Ela é para todo e qualquer momento da história. Quem perseverar vai ser salvo. Quem não perseverar vai morrer longe de Jesus. Porque de qualquer forma, todos nós vamos morrer. Eu posso não passar pela tribulação, não passar pelo arrebatamento da igreja aqui, enquanto eu estiver aqui, mas eu vou morrer. Então o que eu tenho que fazer hoje é perseverar. A palavra é sempre essa, perseverança. Tem gente que tem medo de ler, hoje eu percebo pessoas que têm medo de ler Apocalipse por causa das pragas. Eu não tenho que ter medo de ler Apocalipse, eu tenho que ter medo de ser digna das pragas. Meu Deus. Porque elas vão vir, conhecendo eu sei que elas vão vir, todo mundo sabe disso. Ficar longe de Cristo é que é o problema não é descobrir as revelações, o problema não é saber quando elas vão acontecer, o problema é não estar preparado espiritualmente para viver tudo isso. Verdade. Ainda aqui vamos, Mateus 24, versículo 30. Vamos ler o 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e glória. Então o Senhor haverá de vir. Ele entrará aqui na terra, ele descerá aqui na terra e ele vai reinar, ele vai governar. Você está pronto? Você está realmente preparado para o que há de vir? Você está com a tua vida no altar? Essa pergunta você precisa fazer todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Você precisa saber se a sua vida está no altar de Deus. Porque se a sua vida não estiver no altar de Deus, você vai estar
eternamente separado de Cristo. E a palavra diz: um lago que arde com fogo e enxofre, e a segunda morte, longe do nosso Senhor Jesus, com convite, sem convite, morrendo de morte natural, morrendo deitadinho numa cama de cetim, todo com lençóis bonitinhos, perfumados, tendo um enterro digno. Vocês conhecem a história do Taj Mahal? Um sepulcro. Ele é uma das 7 maravilhas do mundo, algo magnífico, porque o homem, apaixonado pela sua mulher, resolveu criar um mausoléu que é tão lindo que todo mundo vai ver. Será que esse mausoléu tão lindo, tão maravilhoso, tão bonito, que tem encantado a humanidade, ele salvou, trouxe salvação a essa mulher? Com certeza não. O que nos traz salvação é Cristo no nosso coração. Amém. Eu não conheço a vida dela, não sei quem ela é, mas o que nos traz é a nossa salvação, o que pode te levar, te afastar da ira do Cordeiro, é a tua vida no altar de Deus, a tua vida na presença do Senhor. Então se posicione diante do Senhor. Meu Deus. Se coloque diante dele. Esteja firmado sempre e para sempre na presença dele. Porque quando terminar a nossa vida aqui, a nossa jornada aqui, independente de qual seja a nossa causa mortis, independente disso, você vai se encontrar com o Senhor. Verdade. Que Deus te abençoe nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar.